Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa sala secreta. Vou falar de um mercado bilionário, desconhecido pela maioria dos profissionais e consultorias veteranas, portanto, um mercado praticamente inexplorado. Bom, falando sobre mim, talvez a grande maioria não me conheça. Meu nome é Ângela Garcia, sou especialista em ESG. Eu atuo há mais de 30 anos, eu me formei em 1990, então, desde quando eu me formei, eu sempre atuei nessa área. Ângela, mas essa área é nova, vamos lá. O ESG é uma nomenclatura nova, mas desenvolvimento sustentável não é. Já vem da década de 70. Triple Bottom Line, o que é isso, né? Só para quem atua mesmo, né? É o tripé da sustentabilidade, que na época era ambiental, social, hoje é governança. Só que no passado era ambiental, social e econômico, Triple Bottom Line, que hoje é o ESG, para vocês verem que não é nada novo. Então, nós tivemos desenvolvimento sustentável, nós tivemos sustentabilidade, nós tivemos triple bottom line, e agora nós estamos na nova era do ESG, ou ESG. O ESG são 3 letras, né? O E, Environmental, o S, Social, o G, Governance, que significa ambiental, social e governança. Então, eu atuo há mais de 30 anos, sou graduada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tenho MBA no Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, autora do primeiro e segundo projeto de redução de emissões de gás de efeito estufa aprovado pela ONU, na época também que não se falava em gases de efeito estufa, não se falava em créditos de carbono, que hoje está em alta. Esse primeiro projeto que eu fiz foi em 2006, o segundo projeto foi em 2008. O primeiro projeto foi em Vilhena, Rondônia, e o segundo foi em Goiânia, no Goiás. Executiva da JBS por 10 anos, criei a área de meio ambiente da JBS, criei a área de sustentabilidade da JBS, pecuária sustentável na JBS, ganhei em 2004 o Prêmio Internacional como Personalidade ESG, auditora da ISO 14001, da ISO 45001, da 9001, multiplicadora do Sistema B, então tem um checklist, mas também fui CLT, funcionária pública, na Prefeitura Municipal de Andradina, quando em 1992 eu prestei concurso para ser bióloga da cidade, e fui bióloga da cidade. Então, eu conheço municípios não só como consultora em municípios, eu conheço a máquina pública por dentro, porque eu fui funcionária pública, trabalhando como concursada na Prefeitura Municipal de Andradina. Tem uma herdeira, né, a Isabela Souza. Aqui ela está em algumas viagens internacionais. Eu nasci na cidade de Andradina, onde depois que eu me formei, eu voltei, né, para trabalhar, para tentar alguma coisa, porque eu não sei você. Quando eu terminei a faculdade, eu estava com o diploma na mão, só que eu não sabia o que fazer com o diploma. E eu ficava pensando, meu Deus, foi muito mais fácil passar no vestibular, que não foi fácil, foi numa federal naquela época que era desafiador, mas o mais difícil agora, eu estou com o diploma na mão e não sei o que fazer com esse diploma. Aqui, né, eu prestei concurso em 1992, como eu disse para vocês, e passei no concurso da Prefeitura Municipal de Andradina. Bom, trabalhei algum tempo na Prefeitura de Andradina e cheia de gás, cheia de energia, querendo mudar o mundo, né? Saí da Prefeitura Municipal de Andradina e, Ângela, teve algum legado grande que você fez quando você foi bióloga da Prefeitura de Andradina em 1992? Teve. Tinha um zoológico, desculpa, tinha um bosque que era um depósito de animais silvestres na cidade. Esse depósito recebia animais de acidente, animais apreendidos, né? No interior tem muitas pessoas que capturam animais silvestres, né? Sejam eles quais forem. Uns para criar em cativeiro, outros até para abate, né? Colocar o exemplo de capivaras. E então eu transformei esse depósito de animais, que era um bosque, num zoológico.
E esse zoológico fez tanto sucesso, tinha onça pintada, onça parda, leão, leoa no interior, então foi um sucesso. Araras que voavam um espaço muito grande, macaco prego que se divertia o dia inteiro num espaço muito grande, foi um sucesso, chamou atenção a nível nacional, isso, e o Gugu Liberato, do programa SBT TV Animal, soube e me convidou, e eu comecei a fazer o programa TV Animal ao vivo no SBT em 1993. Então, aonde eu vou, eu sempre quero fazer algo muito grande. E no mercado ESG municípios é a mesma coisa. Eu tenho um sonho: impactar a economia nacional, tornando municípios e também empresa sustentável. Para isso que eu estou aqui, em pleno sábado de manhã, falando com vocês. Eu tenho um sonho e eu vou realizar esse sonho. E você que está aqui é meu convidado, minha convidada, para fazer parte deste exército que eu quero formar para impactar a economia nacional. Agora, formar um exército não significa formar o Brasil inteiro, é formar um grupo de profissionais comprometidos que querem também esse propósito. E mais, hoje vocês vão saber que é um mercado bilionário, que é um mercado que você pode faturar muito alto, inclusive prestando esse tipo de consultoria. Agora, mostrando um pouco mais sobre a minha vida. Essa sou eu. Morava numa casa de tábua, chovia dentro, eu venho de uma família muito pobre, muito humilde. Aqui é a herdeira que vocês viram lá na Europa, que estudou no Colégio Mackenzie depois, que se formou na Universidade Anhembi Morumbi, que fez inglês na Inglaterra. Só que eu venho de uma história muito triste. Eu venho de uma família onde eu passei fome para estudar. Eu passei necessidade. Esse foi o aniversário de 1 ano da minha filha, que não tinha um guaraná, nem uma tubaína, que era na época, não tinha uma tubaína, não tinha nem uma bala de coco, que hoje nem se usa mais, mas na época era o brigadeiro de hoje, não tinha nada. E mais, essa moça que vocês veem aqui é minha irmã, e ela, não sei se vocês conseguem ver apontando, né? Essa que está bem atrás dela, com o colete branco, foi ela que deu um bolo de aniversário de presente para ela, porque eu não tinha dinheiro para comprar nem a farinha para fazer o bolo. Então, essa foi a minha história, e eu não tenho vergonha de mostrar de onde eu vim, de onde eu nasci, as dificuldades que eu tinha. Eu não casei, o meu noivo arrumou outra quando eu estava grávida e foi embora com outra. Criei minha filha sozinha, passei necessidade, passei dificuldade, momentos dela pedir mamar leite, né? E eu falar, filha, mama aguinha, porque a mamãe vai comprar o leite, e não tinha dinheiro nem para comprar o leite. Foi assim a minha vida. E você hoje está tendo a oportunidade, porque eu estou aqui para compartilhar o passo a passo para você entrar nesse mercado que eu tive que desbravar sozinha. Eu montei um escritório, esse escritório chamava na época Mãe Terra, Consultoria e Planejamento Ambiental, tentando, lutando para empreender. Essa foi a minha primeira investida como empreendedora, depois que eu saí da prefeitura de Andradina. Eu simplesmente quebrei. Eu não sabia vender, eu não sabia abordar prefeito, eu queria mostrar que eu sabia tudo e não sabia quase nada. Então, foi muito difícil. Então, você que está aqui, você certamente não está na mesma condição que eu estava. Certamente, você hoje tem uma certa experiência, obviamente, deve ter alguma formação de base. Só que eu me formei em 1990. Eu abri essa empresa aqui, final de 1993 para 94. Não se falava sobre isso, ninguém sabia o que era isso. Aliás, eu lembrei de uma coisa bacana. O prefeito da cidade, na época, o nome dele, já falecido, é Mauro Brito, ele um dia parou aí e estacionou. Eu falei, nossa, olha o prefeito vindo aqui. Aí ele falou assim, me fala uma coisa, o que significa isso? Mãe Terra, né?
Aí eu falei, é uma consultoria que faz isso, né? E ele achou bem, bem bacana isso, né? Então, olha só que eu não sabia vender, esse era o problema. Você que está aqui, talvez também tenha essa dificuldade. Ângela, eu não sei vender, eu não sei falar com o prefeito, eu não sei como abordar, eu não sei o que oferecer e eu não sei nem como entregar. Então, você não vai precisar passar o que eu passei, os vexames que eu passei, a cara na porta que eu tive, os nãos que eu recebi, porque eu estou aqui simplesmente, e não precisaria estar aqui, obviamente, mas eu estou aqui porque eu sei que tem profissionais ralando aí fora. Hoje, no Brasil, a cada 167 pessoas tem um advogado, por exemplo. O Brasil é um país, é o país que mais tem advogado no mundo, proporcionalmente à população, se acotovelando aí em porta de cadeia, se acotovelando aí para pegar processos que vão ganhar 5, 6 mil reais. Então, existe um mercado, existe uma demanda, por isso eu decidi vir aqui para encurtar o seu caminho, dar a oportunidade para você entrar nesse mercado, conhecer esse mercado sem precisar passar pelo que eu passei. Então, quando você tem direcionamento, você tem alguém te falando o que vender, como abordar um prefeito, palavras que convencem um prefeito. Gente, eu não sabia. E eu nem falei para vocês que aos 12 anos de idade eu fui auxiliar de mecânico em oficina mecânica. Eu morava numa casa de tábua, numa rua de terra, numa cidade do interior, e eu estudei à noite. Eu não sabia abordar prefeito, não sabia abordar ninguém, na verdade, eu era muito tímida, por sinal. Então, se eu tivesse alguém que em pleno sábado viesse aqui, falasse o que vocês vão ouvir, mostrasse o que vender, como abordar, o principal produto que prefeito compra, as palavras que convencem o prefeito, eu não teria passado o que eu passei, a minha filha não teria sofrido o que ela sofreu, e nem eu teria passado tantas dificuldades como eu passei. Bom, eu até trouxe, e é muito raro eu falar sobre isso. Para vocês terem uma ideia da minha situação, eu cheguei a um ponto de ir ao IBAMA na cidade de Araçatuba, vizinho da minha cidade, uma cidade maior, que tinha o IBAMA. Falar com o diretor do IBAMA que estava tendo caça indiscriminada de capivaras na cidade, e tinha mesmo. E aí ele falou assim, tá, mas o que você quer? Eu falei, eu quero fazer projetos de criação comercial de capivaras, para que os caçadores parem de caçar e comecem a criar, a reproduzir, porque ela dá que nem coelho, né? Se você não sabe, cada cria 4, pelo menos, e criem comercialmente. O IBAMA autorizou. Gente, o IBAMA autorizou, só que eu não tinha ninguém. Eu ia à noite, durante o dia, eu montava armadilha para pegar capivara. Capivara é apaixonada por cana. Eu cortava cana, eu enchia de cana o espaço, a cela, para pegar a capivara, deixava lá montado. À noite, que de dia ela não vai. À noite, ela sai do brejo e ela vai buscar comida. Então, à noite, elas entravam na minha cela, comia a cana e eu prendia. Só que, para isso, eu passava a noite inteira no meio do mato, sozinha, cheio de bichinho picando, e pernilongo também, nesses lugares tem muito pernilongo. Eu não podia mexer. Eu tinha que ficar intacta, porque se eu mexesse, eu perdia a capivara. Porque ela saía correndo de onde ela estava. Então, eu ficava ali sendo picada a noite inteira, até encher de capivara e eu fechar no outro dia, embarcar capivara. Essa foi a minha vida e a minha história, porque eu não sabia o que vender, eu não sabia como vender, e eu não fui caçar capivara sozinha no meio do mato para conseguir algum dinheiro para sobreviver profissionalmente. Essa é a minha história. E você que está aqui, se você está passando por dificuldade, você não vai passar
pelo que eu passei, porque eu estou aqui para te mostrar o caminho e você encurtar o caminho e mudar o seu nome, a sua vida, a sua história, como eu mudei a minha. Eu moro em Alphaville, um dos lugares mais caros do Brasil, já há muitos anos, mas para isso, para chegar onde eu cheguei, eu passei por tudo isso e você pode chegar e ir além sem passar por nada disso. Então, você não vai precisar passar pelo que eu passei, porque agora, nesse momento, você pode começar uma nova vida e uma nova história nesse mercado praticamente inexplorado por ser um mercado novo e desconhecido para a maioria, tanto de profissionais quanto de consultorias veteranas. Então, vamos lá. Para o mercado ESG municípios, o ano de 2027 já começou. Por quê? Porque os municípios, eles não começam a se preparar no ano em que eles estão, eles começam a se preparar antecipadamente. Por quê? Porque, por exemplo, todo investimento do município para 2027 é aprovado em 2026. Todas as prioridades são preparadas com antecedência. Da mesma forma, os profissionais que estão se preparando agora, vocês têm o condão, vocês têm o poder de ajudar os municípios a se prepararem para essa nova agenda, que é uma agenda que está aumentando a cada dia nos municípios. Então, é agora que os profissionais precisam se preparar, portanto, é uma demanda de hoje. E é por isso que eu digo que o mercado ESG em municípios 2027 já começou. E nos próximos minutos nossos, agora, eu vou mostrar evidências que sustentam toda essa afirmação que eu vou fazer para vocês. Primeiro, que é o mercado bilionário. Segundo, que os municípios precisam de profissionais. Bom, qual é a base que sustenta de que o ESG é pré-requisito para os municípios se manterem sustentáveis? Ou seja, em pé, ter sustentação. Ou o município ele é sustentável, ou ele se torna o quê? Insustentável. Bom, o governo federal convocou, em janeiro desse ano, todos os municípios do Brasil a adotar a Agenda 2030, a adotar a Agenda ESG, a adotar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU no seu planejamento e na sua gestão. 100% dos municípios brasileiros receberam um ofício do governo federal convocando eles a adotar essa agenda. Então, é uma agenda que saiu do governo federal para todas as prefeituras do Brasil. Hoje, todos os recursos públicos estão condicionando critérios ambientais, sociais e de governança para a liberação desses recursos. Ou seja, os recursos estão sendo vinculados a questões ambientais, a questões sociais e as questões de governança. Portanto, só aqui já é uma estrutura que sustenta essa demanda de mercado de profissionais ESG para implantar isso nos municípios. Por quê? Porque os municípios não sabem fazer e os municípios não sabem por onde começar. E mais, os municípios não têm equipe técnica capacitada, habilitada para isso. E você pode se capacitar para prestar essa consultoria para os municípios. Outro pilar, agenda ESG, da mesma maneira que eu tenho uma agenda, que certamente você que está aqui tem uma agenda, os municípios precisam ter Agenda 2030, agenda ambiental, social e de governança. Se os municípios eles não têm uma agenda, ele não tem um planejamento. Se ele não tem um planejamento, ele também não tem metas. Se ele não tem meta, aquilo que não é medido não é o quê? Melhorado. Então, os municípios precisam ter uma agenda ambiental, social e de governança. Essa agenda não precisa ser de curto prazo. Ela pode ser de curto, médio e longo prazo.
uma agenda, por exemplo, de 20 anos ou mais. A sociedade também está cobrando. Quem não viu memes, né, de pessoas mostrando buraco na cidade, mostrando problemas da cidade, antes problemas que ficavam reduzidos naquela rua, naquele bairro, agora fica a nível nacional por causa de um instrumento chamado smartphone. Todo mundo denuncia. Então, isso é uma pressão muito grande. Então, dentre os motores que estão impulsionando a implantação da agenda ESG, eu já falei sobre o governo federal, agenda global. O Brasil, ele está no acordo do Acordo de Paris, ele está no Pacto Global, e os países que estão no Pacto Global, eles têm um compromisso de apresentar o desempenho, a evolução que o Brasil está tendo a partir do momento que ele se tornou signatário dessa agenda. Então, o Brasil, ele precisa demonstrar os avanços. Da onde vem essa informação? Essa informação vem das cidades. Essa informação sai de todos os municípios, vai para o governo federal, que entrega a nível global o que ele está fazendo. Há 2 semanas aconteceu em Nova York uma reunião da ONU, onde esses países signatários estiveram presentes apresentando o quê? O desempenho, o comprometimento de como está a agenda ESG no Brasil. Inclusive, aqui no Brasil, teve uma conferência nacional, onde todos os estados do Brasil estavam representados, mostrando o que estava sendo feito em relação a essa agenda. Aconteceu aqui no Brasil, em Brasília, mais precisamente, o Congresso Nacional dos ODS, onde todos os estados brasileiros estiveram presentes, apresentando o relatório do andamento dessa agenda. Aconteceram mais de 400 reuniões a nível nacional em municípios para disseminação dessa agenda. Outro ponto importante, o Tribunal de Contas, que é quem audita a prestação de contas de uma cidade, de um município, está capitaneando também a nível nacional a agenda ESG. Inclusive, o Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Contas do Paraná, o Tribunal de Contas de Minas Gerais. E eu acredito que muitos outros estados, foram esses que eu tive a informação, eles realizaram eventos convocando os municípios para a municipalização dos ODS. A legislação também está avançando cada vez mais, pressionando os municípios em relação à agenda ESG. Antes que alguém pergunte ou que saia essa dúvida, Ângela, mas será que o ESG, ele é lei? Né? O ESG, olha só, o E é ambiental, o S é social, o G é governança. O Brasil é um dos países que mais tem lei ambiental no mundo. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores arcabouços jurídico, social do mundo. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores arcabouços de administração e governança do mundo. Portanto, o E, o S, o G tem lei. Não é um terreno sem lei. Como eu disse, o Tribunal de Contas está avançando cada vez mais, pressionando os municípios a entrarem nessa agenda. Inclusive, eles avaliam o desempenho dos municípios pautados em pilares ligados diretamente à agenda ESG. É um mercado de bilhões. Por que é um mercado de bilhões? Bom, olhem esses números. Esse ano, o Fundo de Participação dos Municípios, que o governo federal obrigatoriamente repassa para os municípios, esse ano é de 216 bilhões de reais. O Fundep, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica, 92 bilhões. Emendas parlamentares, 61 bilhão.
o novo PAC, que é o Programa de Aceleração, 1,7 trilhões. Então, olha como esse mercado movimenta bilhões e trilhões. Esses números que eu trouxe para você, eu não estou falando da arrecadação de cada estado que repassa para os municípios, eu não estou falando da arrecadação que cada município arrecada. Então, olha o tamanho que é esse mercado, olha o poder que é esse mercado, olha quantos bilhões que movimentam esse mercado. E quantos municípios no país praticamente quebrados. É a mesma coisa de você olhar para uma pessoa que ganha 5, 10 mil reais e que vive devendo. Por quê? Porque não tem organização, porque não tem planejamento. E quando não se tem organização, quando não se tem planejamento, o dinheiro acaba indo pelo ralo. Então, muitos municípios, a gente pode ouvir falar que não tem dinheiro, mas que está entrando dinheiro nos cofres públicos todos os dias. Então, é exatamente aqui também, nesse ponto, que nós chegamos à conclusão de que o que os municípios precisam é do quê? De organização, de planejamento e de uma boa gestão. E hoje, tudo isso pautado dentro de uma agenda ambiental, uma agenda social e uma agenda de governança, que é a Agenda 2030, que é a Agenda ESG. Por que Agenda 2030? Porque em 2015 foi lançado o Pacto Global, e esse pacto, com um guia, que são os 17 objetivos para serem alcançados, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, combate à miséria, à fome, à pobreza, água, recursos hídricos, mudanças climáticas e uma série de outros. É um guia, um roteiro até 2030. Então, por isso nós falamos Agenda 2030. Chegou em 2030, acaba, vem outro nível de escala, aumenta. Então, cada vez mais vai aumentando. Onde mais tem recursos? Existem várias fontes de recursos, além das que eu trouxe para você. Instituições financeiras estão vinculando e criando créditos também para municípios que estão na agenda ESG. Esse aqui é um exemplo, é o BNDES Cidades. Conheça as soluções do BNDES para o futuro do seu município. Tenha acesso a financiamentos para a sua cidade crescer sustentável. Olha a sustentabilidade aqui. Esse é um programa também do BNDES, além daquele BNDES Cidades, é o Fundo Clima. E qual é o objetivo? Programa Fundo Clima possui as seguintes modalidades com diferentes objetivos. Eu trouxe alguns. Desenvolvimento urbano resiliente e sustentável. Aí eu coloco aqui, ele vai aparecendo, né? Está no link. Então, aqui, apoio ao desenvolvimento urbano, visando o enfrentamento e adaptação a choques e estresses de mudanças climáticas. Mudança climática não é só inundação, tufão, é seca também, e é uma série de outros problemas que causam. Aqui, logística de transporte, transporte coletivo e mobilidade urbana, apoio à implantação e expansão, modernização e recuperação da infraestrutura de transportes, transição energética, apoio à adoção de fontes de energia limpa, envolvendo modernização de redes de energia, ou seja, substituição por lâmpadas LEDs, a matriz energética por matriz fotovoltaica, placas solares ou eólica, seja qual for. Florestas, apoio à conservação e recuperação e gestão responsável de florestas e promover a mitigação climática. Agora, outro fundo aqui, outra fonte de recurso, Caixa, soluções para municípios. Então, a Caixa tem lá a sua diretoria voltada a municípios para atender as demandas dos municípios. Caixa, selo, gestão sustentável, porque aqui vocês estão aprendendo sobre
sustentabilidade em municípios, como tornar os municípios sustentáveis. E aqui, da Caixa, para os municípios, a gestão municipal passa a utilizar a marca selo Caixa Sustentável como símbolo do seu compromisso com o quê? Com o desenvolvimento sustentável. Com isso, ela tem aqui, os municípios, eles têm condições diferenciadas na contratação de produtos como Finisa Verde, Finisa Transformação Digital, FIIs Automático, Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social. Então, olha só, tudo isso aqui, qual é o objetivo? O objetivo é tornar o quê? Os municípios sustentáveis. Sustentáveis. Então, existem recursos, existem fontes para os municípios o quê? Buscarem recurso. Esse aqui é um outro fundo de desenvolvimento da infraestrutura regional sustentável, é o FIDIRS, né? Viabilização financeira a serviço do município. Onde há planejamento, há progresso. Se você não planeja a sua vida, você também não progride. O município é a mesma coisa. Risco para municípios que ignorarem essa agenda. Primeiro, bloqueio de convênios. Eles não conseguem acessar grande parte de convênios porque muitos estão atrelando critérios ESG à liberação de recursos. Penalidades legais. Os municípios podem ter, da mesma forma que empresas têm multas, municípios também têm multas, municípios também têm paralisação de atividade por órgão ambiental, por exemplo, suspensão de aterro sanitário. Quantos municípios hoje no Brasil precisam pegar toda a coleta dos resíduos que são coletados na cidade, seja orgânico, seja de coleta seletiva, e mandar para aterros particulares ou outras cidades? Outro risco, perda de investimento. Qual empresa que vai querer se instalar em um município que não tem creche, que não tem coleta seletiva, que não tem um bom posto de saúde, se é uma cidade pequena que não comporta um hospital, que não tem boas escolas? Ninguém vai para lá. Por quê? Porque não é atrativa para a empresa e no município que está estagnado. Crise social, né? Evasão escolar, acaba tendo muita desemprego, então acaba gerando uma série de problemas sociais. E impacto político, porque acaba com a imagem e reputação do prefeito, né, ou prefeita. Risco de multas e sanções, né, por não estar em conformidade com as leis. Estagnação no desenvolvimento, né? Para vocês terem uma ideia, de cada 10 municípios do Brasil, 6 estão igual ou pior que nos últimos 10 anos. Essa é a situação. Cerca de 70% das cidades brasileiras estão classificadas com nível de desenvolvimento baixo. Então, agora, por que porque os municípios precisam de profissionais ESG? Perda de verba, falta de corpo técnico. Mais de 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Cidade pequena com 20 mil habitantes, ele não tem um corpo técnico qualificado para implantar agenda ESG. Na grande maioria, eles não têm corpo técnico nem para a demanda do dia a dia que eles já têm. E mais de 70% das cidades do Brasil tem até 20 mil habitantes. Então, olha o potencial de demanda de mercado que existe dentro desse setor, que é o setor público municipal. Baixa adoção de práticas ESG, a maioria, porque eles nem sabem o que é isso e não sabem nem por onde começar, porque eles precisam de profissionais. Crescente pressão pública, crescente pressão do Tribunal de Contas, crescente pressão na imagem e reputação e crescente pressão, principalmente, aonde? Nas urnas, que é quem elege o prefeito. Para você entrar nesse mercado, baixa barreira de entrada, porque faltam profissionais. Você, independente da sua área de formação, se você é formado da área de exatas, de humanas ou biológicas, você pode atuar, porque exatas, humanas e biológicas é o ambiental, é o social e a governança. Portanto, independente da sua área de formação, você pode atuar. O que você precisa é acoplar esse conhecimento para você
assessorar municípios. Mais nada, nada além disso. Baixo custo para iniciar, você só precisa de um computador, talvez você esteja diante de um celular, talvez você esteja diante de e um meio de transporte para chegar até um município. E é exatamente nesse mercado de bilhões que faltam profissionais, que 70% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, portanto, não tem equipe técnica suficiente para a demanda, que você pode entrar e faturar 30 mil reais ou mais assessorando municípios na implantação dessa agenda. Portanto, você não precisa começar do zero. Você começa já de onde você está, você já caminhou 50%, já. Por quê? Porque você precisa, o quê? Ter uma formação de base, já tem, e agora o restante é você aprender o que você está tendo acesso aqui nessa manhã, que você está tendo acesso hoje. Então, primeiro, o maior erro que existe e que as pessoas pensam é: precisa de contato político. Se precisasse de contato político, eu nunca teria entrado em município nenhum. Eu vou dar um exemplo. Eu estou fechando um contrato com o município do Mato Grosso do Sul, e só não vou falar o nome porque ainda não assinei o contrato, mas já está com o departamento jurídico, toda a documentação. Então, eu não conheço o prefeito não me conhece, eu não conversei com o prefeito não conversou comigo e me contratou para fazer só o diagnóstico e o prognóstico desse município de 11.800 habitantes por 35 mil reais. Ângela, como assim a prefeitura te contrata, o prefeito não conversou com você? Eu vendi para a secretária de meio ambiente da cidade. Ela comprou a ideia, ela foi e ela mesma vendeu para o prefeito. Ângela, você conhecia ela? Não, não conhecia. Então, olha só, você não precisa ter contato político, indicação política, depender de favor, por quê? Primeiro, é um mercado novo. Segundo, não tem profissionais. Terceiro, que se você mostrar para o prefeito quais são os impulsionadores que estão forçando eles a entrarem nesse mercado, como os exemplos que eu trouxe, todos os municípios receberam uma carta. Você pode entrar em contato com a prefeitura e falar: olha, o governo federal enviou uma carta não, vou corrigir. O governo federal enviou uma circular, a circular 21 de 2026, para a sua cidade. O que vocês fizeram com ela? Dá do outro lado. Como assim? O governo federal enviou um ofício para vocês adotarem no planejamento os critérios ESG, Agenda 2030, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nossa, eu não estou sabendo. Olha só, podemos marcar uma reunião para falar sobre isso? Ah, sim, claro, por favor, eu estou precisando, né? Ah, sim, claro, podemos marcar sim. E assim começa a sua venda. Então, hoje você tem ferramentas, você tem estratégias, você tem meios de conseguir isso. E eu, por exemplo, eu estava no Congresso Paulista de Municípios, porque eu moro no estado de São Paulo e fui no Congresso Paulista, peguei o telefone de vários prefeitos sem pedir. Eles me deram. Como? Eu estava lá, prefeito, bom dia, tudo bem? Aqui, escrito, né? No crachá prefeito, eu já mapeava. Prefeito, deixa eu te perguntar uma coisa. Como está a sua cidade em relação ao desenvolvimento sustentável? Como assim? Existe um indicador que fala como a sua cidade está. Quer ver? Ué, vamos ver. Escreve aí, prefeito, IDSC. Agora, clica em cidades. Coloca o nome da sua cidade. Nossa, eu não sabia disso. Acho que nem minha equipe sabe disso. Pois é, olha como que está baixo o nível, a maioria, tá? Então, é difícil errar. Olha como está baixo o índice de sustentabilidade da sua cidade. Nossa, verdade. Prefeito, deixa eu te fazer outra pergunta. O que vocês fizeram com a circular que o governo federal mandou para vocês? Sobre isso, não sei. O senhor não tem conhecimento, não chegou nas suas mãos, mas chegou na prefeitura. Eu tenho aqui. O senhor quer dar uma olhada? Quero. Manda para mim. Eu mostrava o meu aqui, né? Manda para mim, mando. Aí ele fala: anota meu celular. Tá. Aqui, prefeito, recebeu. Celular do prefeito na mão. Então, não, eu precisei de indicação? Não. Eu precisei de favor? Não. Eu só precisei de uma coisa: informação. Ter informação que ele não tem, e aí sim entrar e fechar contratos.
Bom, caminho para você começar. Primeiro, você tem que saber o que é o ESG, claro, no contexto municipal. Entender por que os municípios estão adotando essa agenda. Não estão adotando essa agenda porque querem, porque é moda, porque é zen. Não, nada disso. Eles estão adotando essa agenda porque é uma demanda do governo federal. Porque eles não vão ter, e muitos já estão com dificuldades em acessar recursos por não estarem nessa agenda. Então, eles têm que estar, não é que vão querer, não tem. O Tribunal de Contas, que avalia o desempenho, eles olham essas questões nos municípios. Se der tempo, eu vou abrir aqui, vai dar tempo, eu vou dar um jeito. Eu vou abrir aqui para você uma auditoria do Tribunal de Contas mostrando lá os critérios ESG de um município. Eu vou abrir para você aqui para provar o que eu estou dizendo. Então, é uma demanda, é uma necessidade. E hoje, os municípios ainda têm benefícios que eu mostrei para vocês. Olha quantos fundos e recursos que eles podem ter acessos juntamente por adotar essa agenda no município. Então, existem benefícios, existem vantagens para o município adotar essa agenda. E qual é a lógica por trás dos contratos? Então, a lógica é, o primeiro ponto, como que você apresenta isso para um município, para um prefeito, para numa reunião? Você mostra o que é o ESG, porque o E, tudo aquilo que está ligado à parte ambiental da cidade, a parte de meio ambiente. A maioria vai pensar que é coleta seletiva. A maioria vai pensar que é gestão de resíduos. 100% de todos que eu conversei pensavam que o ESG estava ligado à gestão de resíduos. Então, a lógica é exatamente essa. Dificuldade em acessar recursos, não tem equipe para fazer o que precisa ser feito, uma pressão muito grande do governo federal, uma pressão muito grande da própria população, uma demanda que está batendo na porta e que eles precisam tomar providência. Então, a partir do momento que você mostra para o prefeito isso, ele, obviamente, ele vai querer te ouvir. Agora, 3 palavras mágicas que convencem 100% dos prefeitos. Eu chamo de V3, verba, visibilidade e voto. Qual prefeito que não quer verba? Todos querem verba. Todos querem visibilidade, palanque, inauguração. E no final da gestão, eles querem voto. Então, você pode mostrar que a sua prestação de serviços vai preparar o município para o quê? Obtenção de verba, que vai gerar visibilidade e que vai gerar o quê? Voto. Ele vai querer uma indicação de alguém que não sabe que não sabe o que é o ESG, que não sabe que está preparando o município para acessar grandes verbas para o município, que isso pode gerar voto para ele no final. Se você chega com V3, verba, visibilidade e voto, a probabilidade de você ser contratado e contratada é muito, muito grande. Ponto de partida, né? Comece com um único produto. Eu chegava, como eu disse aqui no começo para vocês, que eu quebrei tentando vender de agulha avião a jato para a prefeitura. Porque eu tinha trabalhado na prefeitura, eu achava que sabia tudo. E que eu podia tentar resolver tudo. Então, não tente aprender tudo, não tente vender tudo e não tente resolver tudo. Porque o município não vai comprar tudo de você. O produto mais vendável hoje é o diagnóstico. O município, não adianta ele implantar uma agenda a partir do achismo. Ele tem que implantar essa agenda a partir de evidências. O que o município tem, o que o município não tem e o que o município precisa para ter o quê? A sua agenda ESG. Então, comece com um diagnóstico. É a mesma coisa. Você vai ao médico, chega lá no médico, o médico olha para você e fala: essa pastilha é a solução da sua vida. Doutor, mas eu acho que eu quebrei o pé. Então, quando era eu na prefeitura,
oferecendo uma coisa e a prefeitura estava com foco em 1000 outras coisas, né? Agora, o diagnóstico é a base para você iniciar. A partir do momento que você tem um diagnóstico do município, você tem o universo do município aonde? No seu relatório. Com isso, pode gerar muitos e muitos e muitos outros serviços que você pode fazer com outras consultorias, com outros escritórios para atender, porque você já sabe o que o município tem, o que ele não tem e o que ele vai o quê? Precisar fazer. Outro ponto, assim, sensacional. O consultor, ele não executa, ele é consultor, ele não é executor. Então, você não precisa pôr a mão na massa. Falar, Ângela, mas eu não entendo nada de ambiental. Ou, Ângela, eu não entendo nada de administração. Ou, eu não entendo nada da questão social. O diagnóstico é um conjunto de perguntas que você vai fazer para o município. São entrevistas, e aí, com esse conjunto de entrevistas, você vai saber o nível de maturidade que essa cidade está em relação à questão ambiental, em relação à questão social, em relação à questão de governança. Você vai saber aquilo que é urgente no município. Por exemplo, cumprir lei. E a grande maioria não cumpre uma série de leis. 2 exemplos. 3. Política de combate a assédio moral e sexual. A maioria não tem a lei desde 2022, precisa ser cumprida. E precisa fazer, no mínimo, um treinamento por ano com todos os colaboradores. Educação ambiental. É lei desde, se eu não me engano, 1999. É obrigatório, tem que ter educação ambiental. 3º, Plano Municipal de Saneamento Básico, Lei 11.445 de 2007. Precisa ser revisada a cada 4 anos. A maioria não revisa. Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Precisa ser revisado pelo menos a cada 10 anos. Não é revisado. Então, tudo isso você identifica aonde? No diagnóstico. No diagnóstico. É possível atuar em home office? Sim. Por exemplo, essa cidade do Mato Grosso do Sul. Eu vou para lá para conhecer o prefeito, né? Afinal, ele me contratou. Fazer uma reunião com a equipe deles, falar o que vocês estão aprendendo aqui, o que é o ESG, a importância, os impulsionadores e os benefícios que o município tem. Com isso, vai ficar mais fácil eu fazer o diagnóstico e eu faço o diagnóstico online. Online? Vocês não estão aqui aprendendo online? Qual é a diferença de eu estar fazendo um diagnóstico, que são perguntas para vocês, também de forma online? Então, dá para ser feito online, eu faço diagnóstico online. Meus alunos também. E depois que se formam, continua. Burocracia na contratação. Nossa, prefeitura é uma burocracia que você não tem ideia. Resolvido. Agora, com a lei de licitação, que é a lei 14.133 de 2021, a contratação ela pode ser por dispensa de licitação, ela, em alguns casos, pode ser por inexigibilidade, com valor de dispensa de licitação, sem precisar de licitação, até R$65 mil. R$65.492,11. Portanto, essa questão aqui da licitação, ela foi o quê? Resolvida. Agora, um ponto importante. Não é o consultor, não é você que define a modalidade que você vai ser contratado ou contratada. Quem vai definir o modelo da sua contratação é a prefeitura. A prefeitura tem jurídico para isso, tem área de contratação para isso, né? Mas a lei de licitação, ela está a nosso favor. Porque a prefeitura paga, ou pelo menos deveria pagar sorrindo, para você fazer o diagnóstico da cidade dela. Primeiro que você vai ajudar a organizar a cidade, preparar a cidade para captação de recursos, acessar várias fontes de recursos. A cidade vai estar mais apta a receber investimento e também investidores, e isso dá verba, visibilidade e voto. Porque esse é o melhor momento para entrar nesse mercado. Então, vamos lá.
É um mercado de bilhões que vocês viram, e eu mostrei a fonte. Um apagão técnico muito grande, quase ninguém conhece esse mercado, é um mercado praticamente novo e inexplorado. Uma demanda esmagadora em cima dos municípios, é como se fosse um rolo compressor em cima dos municípios, e a lei de licitação que está a nosso favor. Eu trouxe aqui um exemplo de um aluno que fechou um contrato de 50 mil reais durante a formação. Galera, ele mandou no grupo, né, de alunos. Galera, com muita alegria que venho anunciar aqui que fechei minha primeira consultoria ESG. Acabei de sair da última reunião, fechei um contrato de 50 mil com acompanhamento de execução. Queria agradecer mais uma vez a Ângela, né, no caso a professora, sou eu, e eu não terminei ainda o curso, porém, com o que aprendi já foi suficiente. Agora é só arrumar a documentação da empresa dele, né, e entregar o trabalho. Mas tive que compartilhar com vocês, porque é uma grande conquista para mim, e espero que seja motivador para vocês irem para cima, que é um mercado muito bom. Brindaremos. Então, olha só, ele não terminou o curso, ele, inclusive, eu gravei com ele, está lá no meu Instagram, né? Ele estava fechando a consultoria dele, porque não estava entrando dinheiro e ele ia fechar, né? E aí, esse contrato salvou a consultoria dele. Bom, se você chegou até aqui, já percebeu que uma coisa clara, né? O difícil não é entrar nesse mercado. O difícil é descobrir esse mercado, que a maioria não descobriu ainda. E se é um mercado novo, você chegou na frente de milhões, agora é hora de você entrar e aproveitar